E aí, Ju, Fala, Gui. Boa tudo noite. certo? Graças a Cara, Deus. ó, eu vou falar, eu tô impressionado, viu? A Laura se maquiou toda, se ajeitou toda pra live. Agora até você, barbinha feia, cabelinho cortado. Gente, esse Ah, povo tá muito chique com as lives da vida. tem todo um detalhe, né? E tal. A gente tenta, né? É uma coisa que a gente pode conversar bastante, né? Porque essa dinâmica do homem solteiro, da mulher solteira, tem que também cuidar, né? Porque, Tem que, e também, tem que dar óbvio, uma você ajeitada, casado. né? Não. Você casado também tem que cuidar, né? Mas aí Ah, tem é. já começou. Ó, Já é eu um. católico empolgado aqui. A galera tá Ó, a entrando aí, já Laurinha vamos. entrou. Pessoal, o áudio tá bom, tanto o meu quanto o do Ju, tá de boa aí. Alô, alô, teste som. É que o Juninho eu tô ouvindo bem. Vão comentando aí, fazendo favor, se o áudio tá bom, se o áudio não tá. Já comecem também a clicar no aviãozinho, mandar para os amigos, para os contatos. Dá para enviar pelo Boa, menos para umas 30 pessoas aí, hein? isso aí, galera, certinho. Já pega aí o aviãozinho e encaminha pros teus amiguinhos, pras tuas amiguinhas, que o papo hoje vai ser bem da hora, né, Ju? Com certeza. Bom, como todo mundo sabe, meu nome é Guilherme, o Juninho se apresenta depois. Sou casado, É tenho um filho lógico. chamado Bento, né? E Deus colocou no nosso coração, né, no início no meu, sobre falar um pouco mais sobre relacionamento, sobre a mulher solteira, o homem solteiro, e aí sobre namoro, sobre afetividade, sexualidade, castidade, sobre casamento e, por último, vocação. Né? Tanto que vai estar um padre com a gente na última live para falar sobre vocação, né? E aí eu fui partilhar com alguns amigos, né? A primeira foi a Laura que aceitou, o Juninho também aceitou, o Fê aceitou, outro Tiago, e por aí vai. A galera foi aceitando, abraçou a ideia, né? E é isso que está valendo. Quer se apresentar, Ju? Com certeza. É José Narciso, né? Sou José aí também, mas aí tem o Júnior no final, por isso o Juninho, né? Até recordei agora, Gui, que a gente partilhou um pouquinho antes, né? Tinha até umas outras pessoas envolvidas. Sim, Surgiu por um papo legal que acho que a gente vai falar. No finalzinho da live a gente vai falar sobre ele. Que a gente trocou uma ideia, você postou uma coisa, a gente trocou uma ideia sobre um detalhe. E disso a gente já gerou algumas partilhas, né? Então isso é bem maneiro. Bom, José Narciso, tenho 24 anos de idade. Eu sou natural da cidade de Piquete, onde eu estou aqui hoje, mas morando na cidade de Bauru. Solteiro, né? Não estou namorando. solteiro. Aí, ó. E... As solteiras de plantão aí, ó. O Juninho é solteiro. Menino Eu de só falei Deus, porque você falou que está casado, né? Então, já que a gente vai falar sobre isso, né, a gente tem que falar, né? né? O Felipe aí, ó. Primeira dica do Juninho: joga uma água na cara, bota a camisa da hora e mostra que veio para ser notado pela amada. É, Essa foi boa. vamos Vamos firme. então Mas, começar, né, Ju? com certeza. Porque a gente já passou aí pelo menos uns 5 minutinhos, né? A gente vamos Isso, contabilizar os horários aí para ver se a gente consegue englobar legal as partilhas aí, as perguntas também da galera. isso. E aí, vamos começar por onde? Pelo chamado, né? O Com chamado a certeza. ser homem, isto vir, como diz o Juninho, que gosta de falar disso, né? Com certeza. Eu queria comentar, né? A gente conversava, eu e o Gui, e a gente pensou, nossa, mas como falar, né, para homem solteiro? Normalmente, mulher solteira dá bomba, né? Você vai e tal. Mas o homem também precisa entender, né? Essa vocação, esse tempo da vida, né? Não é o ser, mas o estar no momento, né? E o A chamado do homem, donzela né? passando aqui atrás, ó, chegando. Dá uma boa noite pra Camila, né, gente? Que daqui a pouco vai fazer uma live também com a gente. Daqui 2 semanas aí é live do casal. Isso, todo casamento. Mas aí, toda essa dinâmica do homem, né? O Djalma entrou aí também, é um que gosta de falar de Estovir no num grupo aí que a gente tem em comum. Enfim,
ser homem, né? Porque hoje a desconstrução da família, do ser, né? Do homem, da mulher, tem sido muito grande. E a gente perde um pouco da nossa identidade, né? Então o homem, às vezes um pouco meio afeminado, às vezes meio não tendo atitudes que deveriam ser mesmo. Então o chamado do homem, ele é diferente da mulher, né? Porque o homem, de uma forma ou de outra, ele está à frente de algumas coisas, ele está tomando responsabilidade, é aquele que vai defender a família, é aquele que é cabeça da família. Então, é interessante que a gente precisa entender isso desde o começo, sobretudo aqui, né? Para quem quer entrar no relacionamento, para quem quer casar, precisa entender, mesmo que de pouco em pouco já, porque se a pessoa não vai crescer e se tornar homem agora, né? Pode se tornar homem, claro, né, no casamento e tudo mais, a mulher vai ajudar muito isso, mas desde já a gente precisa começar a dar passos, né? A coragem, a firmeza, né? A virilidade. Às vezes o homem não quer, né? Acha que não deve, né, ser viril, ser forte, né? E aí extrapola a dimensão da força física, claro. É legal falar sobre Sim, ela também. e não é errado o homem ser delicado, né? O Juninho não quer dizer isso. Com Mas certeza. tem nos faltado, né? Mais esse chamado do ser homem, de estar à frente, de ser o cabeça da casa. E a gente vai, sobre esse ser o cabeça da casa e a mulher, submissão, tudo, a gente vai tratar um pouco isso no casamento, né? Mas só para vocês entenderem. É muito mais fácil quando a gente dá o exemplo, né, quando São Paulo vem dizer homem, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, e mulher seja submissa ao teu esposo como a igreja é submissa ao Cristo. Aí eu estava até brincando com a Camila esses dias. É fácil para você, o teu lado é mais fácil que o meu. Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, porque como é que Cristo se entregou pela igreja? Morte de cruz, derramou sangue. E aí, né, e eu falo para ela, então, mas faz sentido. Quando o homem ele se torna realmente homem, respeita a mulher e se doa pela mulher, né, se sacrifica por ela, se torna muito fácil ela falar assim, estou submissa a você. Mas essa submissa é estar sob a missão do homem, né? A gente vai tratar um pouquinho disso dentro do casamento, mas só para eles entenderem que às vezes ele fala assim, vocês não estou engolindo isso aí não, Guilherme, né? Mas sim, o homem está faltando isso. Uhum. Pode E é continuar. interessante aqui, que dependente da galera que esteja acompanhando, apesar que tem alguns que a gente já conhece aqui, né? Às vezes a gente fala isso e a gente imagina que, mas isso são dicas para homens católicos, para homens de igreja. Não, de forma alguma, quer dizer, Não, também, claro. Mas todo homem precisa entender isso, né? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre atitude daqui a pouco, né? E aí o homem, por não ter coragem, por não ter ousadia, às vezes deixa passar, acha que a mulher tem que tomar atitude, e vai perdendo essa característica que é própria do homem, de ser aquele que vai à frente, aquele que vai chegar, às vezes vai ter que precisar tomar uma atitude mesmo. Atitude essa que vai ser convertida numa dinâmica de família, né? Que vai ser atitude de defesa da família e tudo mais. Então, acho que assim, o chamado do homem, ele está muito envolvido nessa dinâmica, né? De ser realmente viril, de ser forte, claro, na suavidade, na delicadeza, no que é possível, mas sendo realmente aquele que é cabeça, aquele que instrui, mas também aquele que é humilde, né? Porque eu sou homem, então eu sou mais que a mulher. Não. A gente precisa acabar com isso, né? Mas entender que cada um tem um papel. Não é para essa história de igualdade, né? Tem que tomar cuidado com isso, senão dá problema, né? De achar que tudo faz igual. São papéis diferentes, né? São papéis diferentes. É estranho um pouco essa guerra da igualdade. Não faz muito sentido, né? É a mesma coisa de perguntar quem é o mais importante, o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Nenhum é mais importante, só que o Pai tem o seu papel, o Filho tem o seu papel na salvação e o Espírito Santo tem o seu papel na santificação. O Pai cria, o Cristo salva e o Espírito Santo santifica, se a gente for definir o papel. Quem é o mais importante? Nenhum é mais importante que o outro, mas cada um tem o seu papel. E homem e mulher são diferentes, cada um tem o seu papel. Né? Não tem quem é mais importante e quem é menos importante, mas nós temos que entender e aceitar que cada um tem o seu papel. Acabou?
Com certeza. Aqui um detalhezinho, né, que a Ariellen colocou aqui, né, só não pode ser frouxo, né, porque o homem, ele, às vezes, essa questão do equilíbrio, né, ou o homem é aquele bruto rústico sistemático, né, que nada pode fazer, né, se não for do jeito dele, né, não dá certo, né, se não for honrando aquela macheza, né, claro, é uma necessidade, mas também não é para chegar e desandar, né? E falar que tudo pode, que um homem, por exemplo, né? Ontem eu partilhava com umas amigas sobre isso, né? E o papo era nesse, né? A, uma amiga falava que num programa ela ouviu comentar assim, né? Que a mulher, quando ela realmente sabe, ela que conhece o homem, ela conhece por pequenas atitudes, no jantar, se o homem carrega alguma coisa para ela, se o homem abre a porta. Claro, a gente vai falar um pouquinho de cavalheirismo aí também, mas são pequenas atitudes que o homem é chamado a ter. Então, tem que equilibrar, não é para ser o mais bruto que não tem contato a nada, né? E também não vai afrouxar e acabar afeminando, né? Aí complica bastante. Sim, uma coisa que o Fê até comentou ali também foi que quando um assume o papel do outro, começa a ter desequilíbrio, né? Tanto dentro do casamento ou dentro da própria sociedade. Há desequilíbrio quando um quer começar a assumir o papel do outro. E é complicado. E aí, quando o homem ele vai entendendo a sua missão, é mais fácil até demonstrar isso para outras mulheres para que, de uma forma ou de outra, elas também se sintam atraídas, né? É claro que tem todo o processo de maturidade, né? Mas a dinâmica que uma mulher consegue enxergar um menino, né? Idade aí, sei lá, às vezes 20, 22, 23, mas já com um perfil realmente de homem, faz toda a diferença, né? Eu acho interessante porque o homem precisa assumir coisas de homem. Por exemplo, eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar, é uma coisa que eu gosto bastante. Mas, se for, o que eu vou ficar mais feliz? Eu fico mais feliz quando eu estou fazendo, por exemplo, um reparo no chuveiro de algumas amigas, ou amigos até mesmo, lá em Bauru, que eu dou uma ajuda para o pessoal, do que eu estiver cozinhando. É claro, eu fico muito feliz, eu gosto muito de cozinhar, e não estou dizendo isso que o homem não deva, né, cozinhar. Mas, se você for parar para pensar, tem uma certa característica aí também das mulheres e tudo mais. O homem precisa também, aí, se é para capinar um quintal, capina um quintal. Se é para trocar um chuveiro, às vezes fazer algum serviço mais pesado mesmo. Tá? A própria genética do homem, ela está favorecendo isso. Então, acho que isso é um pouquinho, né? Claro, tem muito mais coisa, mas é um pouco daquilo que a gente pode dizer do chamado do homem. Sim, tanto que, se eu ver bem, até na estrutura corporal dá para ver que o homem ele é voltado mais para força física, força bruta. Você já olha para a mulher, ela já é um pouco mais delicada, né? E eu estou entendendo muito o que você está falando. O problema não é que você não tem que cozinhar, porque até eu cozinho também, eu também janto em casa. Mas desde que isso não apague em mim da minha missão, das minhas funções como homem, né? Isso não pode estar acima das minhas funções como homem e esquecer, né? Ah, eu vou ficar aqui na cozinha e amorzão, vai lá, troca o chuveiro lá, né? Vai lá, já... entende? E é um negócio interessante porque a questão do físico, né? É, uma dica para os homens aqui, né? Não tenha medo de praticar um esporte, né? Não tenha medo de ir para academia, de fazer sei lá, um crossfit da vida, uma corrida, um ciclismo, porque isso vai ajudar em várias dinâmicas que a gente vai comentar um pouquinho mais também de sexualidade. Isso ajuda demais e faz uma diferença, né? A questão física, né? É, é complicado quando a mulher, às vezes ela tem até mais força que o homem, né? Claro, dadas as proporções, mas o homem é chamado a isso, né? Então, poxa, você tem que pedir para uma mulher abrir um pote de vidro, né? Não é querer também, não é falar que a gente tem que se rebaixar, ai, não vai se rebaixar, ai, eu não consigo. Não, às vezes não consegue mesmo, às vezes a mulher tem uma técnica lá diferente, enfim. Mas, poxa, a gente Lojei. precisa tem um jeitinho, né? A gente precisa assumir. Então, assim, a questão do exercício físico, e aí o exercício de força, sobretudo, ele ajuda muito nessa questão da virilidade, né? Uma frase que eu vi, né? Se você não conseguir aguentar com o peso do seu corpo, o peso de algum instrumento, né? Algum aparato
de treino físico, você vai aguentar com o quê, né? Não aguenta com outras muitas coisas. Então, é um ponto, não é só isso, mas é uma dinâmica que vai ajudar o homem a assumir. E é claro, estudar um pouco também sobre isso, né? O homem, às vezes, acha que a vocação pro lado do estudo não vai ajudar em nada, né? Não, estudar, ou às vezes só pensa em estudar, ou às vezes pensa em só treinar, né? Eu sigo uma página que eles falam muito sobre esse equilíbrio, né? Um carinha com um livro na mão, né? Magrelo, magrelinho, 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 e aí com um cérebro grande, né? Aparentando um cérebro grande. E aí na outra, um cara mais fortinho, com um cérebro pequenininho. E aí, em cima dessa foto, né, plebeus, né? Não entenderam nada. Um cara forte com um cérebro grande, né? Então, assim, a dinâmica de saber equilibrar, né? Não só isso, mas várias coisas na jogada. Sim. E a gente estava comentando sobre o temperamento do homem, né? Isso é uma coisa muito interessante, que até eu preciso saber aonde eu entro nesse temperamento aí. Dá para você dar uma resumida para a gente. Porque que a gente estava falando, né? Se o homem assume realmente o papel dele, ele precisa entender que ele vai ter que tomar atitude, em um momento ou outro. E a gente já vai falar sobre atitude, é o próximo ponto. Mas, nessa jogada de atitude, alguns são mais proativos, outros são mais lentos, né? Outros são mais tranquilos, são, assim, muito tranquilos. Normalmente as mulheres, elas reclamam desses homens muito tranquilos, né? Então, assim, entender um pouquinho de temperamento não é uma coisa essencial, não é uma coisa fundamental. Partilhava com um amigo meu hoje e ele falou assim, mas eu nem parei para pensar especificamente de temperamento, né? Eu tomei as atitudes e tal. Mas se a gente souber, né, ajuda, né? Por quê? São 4 temperamentos, né? Quer dizer, tem estudos que falam que são mais, enfim, vou tomar um estudo que fala que são 4, né? São 2 temperamentos extrovertidos e 2 temperamentos introvertidos. Então, a dica do introvertido é boa porque o introvertido vai ter mais dificuldade. Só que o extrovertido tem que tomar cuidado também, porque senão chega muito rápido, enfim. Então são 4. Os 2 extrovertidos é o colérico e o sanguíneo. Colérico e sanguíneo. Os 2 introvertidos, um pouco mais introvertidos, são melancólico e fleumático. Vamos explicar aqui rapidinho, eu quero explicar rapidinho, pelo menos para dar um toque, sobretudo na questão das atitudes que os homens têm que ter. Alguns têm uma facilidade, outros não. Então vamos lá. Colérico é um cara normalmente proativo, é uma pessoa que tem facilidade de exercer liderança nas realidades de trabalho, missão e outras coisas do tipo. É uma pessoa que tem uma facilidade de liderar outras pessoas, não só liderar projetos. Tem facilidade de conversar, é uma pessoa extrovertida em geral. Ela tem assim um certo senso crítico das coisas. Mas o que é o problema, vamos dizer assim, do colérico, né? O defeito, né? Eu fazia um curso sobre isso, o defeito dominante do colérico é não olhar para o outro. Então, o colérico se acha. O colérico, ele acha que tudo ele pode, ele acha que ele é o bambambam do negócio, ele acha que ele está podendo fazer tudo, que deixa que eu faço, essa é a frase do colérico, né? E aí, por causa disso, às vezes pode ser que aconteça uma frustração aí, na questão de chegar, de achar que ele pode, todas as meninas que chega vai dar certo. Bom, não é isso. Né? E aí a questão do colérico, um estereótipo, né? É a questão da ira. Por que a ira? Né? Se a gente for entender o defeito dominante. Como o colérico quer tudo do jeito dele, quando as coisas não saem do jeito dele, ele se estressa. Ele revolta. Então, assim, é um detalhe que dentro do relacionamento dá para englobar muito isso, mas até fora, né? Preparando para um relacionamento. Então, às vezes, eu li um pouquinho sobre temperamento colérico no relacionamento, né? É uma dinâmica assim, que o colérico bota um negócio na cabeça e ele vai tentar aquilo o resto da vida, praticamente. Não é o resto da vida, né? Mas... E aí, se as coisas não forem do jeito que ele quiser, ele vai ficar triste, e aí uma hora ele vai desencanar. Mas assim, vai ter todo esse detalhe. Né? Aqui em poucas palavras, claro, né? Sanguíneo. Tá. Aí o colérico, ele tem uma facilidade de, quando ele é estimulado externamente, ele reage rápido e
aquilo continua por muito tempo. Então, por exemplo, se o homem vê uma mulher bonita, ele vai chamar a atenção dele rápido. E pode ser que ele comece a pensar naquela mulher por longos períodos. Isso é uma coisa que pode acontecer. Se a gente for pegar para o sanguíneo ele reage rápido, vamos dizer para relacionamento. Então ele vê uma mulher e acha bonita, mas pode ser que amanhã ele já não tá nem lembra mais dessa mulher. O sanguíneo normalmente eu vou começar do sanguíneo invertido, né? Mais primeiro pelos defeitos e depois pelas qualidades. O sanguíneo normalmente ele tá aí numa dinâmica assim, mais cabeça de vento, mais voadão, assim. Às vezes ele esquece das coisas. Normalmente, né, claro, a gente está falando aqui dos defeitos quando não tem equilíbrio, né? Normalmente ele ele é mais esquecido, ele não é muito organizado, ele é muito motivado pelo que é sensível, né? Pelas coisas externas, as coisas que chamam atenção. Então a questão do sanguíneo é uma coisa importante, a questão do olhar para ele, né? Chama muita atenção, tem que tomar cuidado para não cair na luxúria, né? Enfim, mas aí tem toda a qualidade do sanguíneo. O sanguíneo, ele é muito, por ser muito chamado para o visual, né? Ele é uma pessoa que é dada a questão das artes, então é uma pessoa de fácil conversa, faz amizade facilmente, faz amizade assim, conta piada facilmente, leva os outros a dar risada muito rápido. Às vezes ele não tem muita facilidade de fazer muitos amigos, assim, muitos amigos sinceros, porque ele tem muitos, mas nem sempre todos tão próximos assim. Então, alguma dificuldade do sanguíneo é que às vezes ele vai demonstrar carinho sempre. Então, a mulherada é bom às vezes identificar isso, porque às vezes você está conversando com um homem sanguíneo e ele vai ser gente boa, ele vai ser amigável com todas as meninas, diferente de outros muitos temperamentos. Então, basicamente isso, né? O sanguíneo ele é estimulado, quando ele é estimulado ele reage rápido, então um fogo ali, ele vai pegar fogo, mas é fogo de palha, logo apaga. Então, às vezes até para as mulheres, quando vai falar de temperamento, para um homem chegar numa mulher de temperamento sanguíneo, ele tem que investir mais, ele tem que conversar mais, porque às vezes a mulher ela vai ficar nesse ponto. Né? Veio alguma coisa, depois já sobe. Bom, melancólico. Aí a gente já Só um momento. Rapaz, eu me vi no sanguíneo, eu já comecei a me ver pelos defeitos, né, para começar. Né? E nas qualidades também. E realmente, eu sou muito na base dos sentimentos, assim, do olhar, tanto pela música, né? Também é uma facilidade. A Camila e o Bento sabem disso, né? Eu gosto muito de dar carinho. E a Camila, ela é um pouco mais fria. E no começo foi complicado eu aceitar e entender isso, né? Então as mulheres também têm que entender. Porque às vezes o homem pode ser um pouco mais frio e a mulher mais sanguínea, então ela é mais carinhosa, ou vice-versa. No meu caso com a Camila é assim, eu sou muito mais carinhoso e a Camila ela é mais fria, é mais na dela. Ela demonstra por atitudes, ela não demonstra em ficar falando, em ficar me abraçando, em ficar me beijando. Não, as atitudes dela são concretas e eu acho que vai entrar em outro tipo aí que você está falando, certeza. Com certeza. Até um detalhe dos sanguíneos, né? Como ele é muito estimulado por essa parte sensível, né? Eu vi aqui o católico postando, né? A questão do perfume, né? Aí chama atenção, enfim. A questão da música também é muito, muito presente nessa dinâmica do sanguíneo mesmo. Agora vamos entrar para os... vamos ver quanto que a gente já tem aqui. Já passamos 20 minutos, um pouquinho mais de 20 minutos. Vamos lá. Melancólico, né? Aí o melancólico já entra nos introvertidos. Então eles ficam mais na deles. Então, de forma geral, né? Vou falar dos dois de forma geral, depois eu já especifico. De forma geral, fica um negócio assim. Vou esperar, vamos ver o que eu tenho o que tem que acontecer. Ele vai entendendo a jogada. O melancólico tem uma memória muito forte. Então, é uma coisa que pode ser usada tanto a favor quanto contra. Né? Então, se o homem melancólico, por exemplo, escutou que a mulher gosta de alguma coisa no primeiro dia que eles se falaram na vida,
ele vai lembrar disso até no dia do casamento e ele pode usar isso com um grande favor, né? Porque ele vai Ju, agradar. Pode falar. o pessoal tá falando aí para você começar a falar do melancólico de novo, porque o som falhou. Ah, beleza. Beleza. Vamos lá. Os dois, melancólico e fleumático, introvertidos, normalmente mais fechados, né? O melancólico, já entrando para a parte daquilo que é a sua qualidade ou também o seu defeito, ele tem uma ótima memória. É uma memória, assim, muito grande. Quando ela é boa usada, ela é memória, sobretudo memória de Deus, mas quando ela é mal usada, ela é uma memória de si mesmo. Então, melancólico é uma coisa que é uma pessoa que vai lembrar de tudo. Assim, sabe? Aconteceu alguma coisa, e aí, se a gente for colocar da questão dos defeitos e qualidades, né? É uma pessoa que ela vai estar num milímetro maior, ela vai ficar naquela coisa de tipo, não me toque, se falar alguma coisa já acha mal, se falar alto já é problema. Às vezes, por exemplo, um colérico com um melancólico, o colérico falou uma coisa relativamente normal, assim, tipo, pega pra mim então. Não, mas você falou comigo desse jeito, você gritou. Não, não gritou com você. Porque tem todo esse detalhe do equilíbrio. Né? Então, tem esse detalhe assim. Mas não só isso. Isso é um pouquinho daquilo que é ruim. Né? Mas o melancólico, por exemplo, ele não tem uma facilidade muito grande de fazer amigos. Mas quando ele faz, é muito intenso. Então, o homem, quando ele vai se aproximar, sobretudo, eu acredito, né? Que o homem melancólico, ele quando ele se aproxima realmente, sabe? Sanguíneo, ele vai, conversa com todo mundo e tal, nem sempre se aprofunda na amizade. O melancólico, não. Ele vai se aprofundando, ele vai descobrindo aquilo. Eu conversava com um amigo melancólico, né? E, diga-se de passagem, eu fiz uma pequena pesquisa de campo, né? De poucos homens melancólicos. Né? A gente estava conversando sobre isso ontem. É difícil você ver também uma mulher colérica. Tem bastante. Mas também eu entendi que não é tão fácil ter homens melancólicos. Mas vamos lá. Ele tem então essa questão de conversar, então ele vai se aprofundar, ele vai querer falar, ele vai conversar, vai estar junto. Então esses são alguns pontinhos. Né? Às vezes eu não sei falar tanto, né, porque não são os que eu mais estudo. Né? Mas vamos lá. Basicamente isso. E do fleumático, né? Normalmente, o que é o estereótipo do fleumático? Né? Para resumir, é o cara mais lardão, é o cara mais sossegado, é o cara mais zen. Cara, ou a mulher também, enfim, né? Mais tranquilo, mais assim, super de boa. Pra você tirar um fleumático do sério é algo assim, nossa, quase impossível. Você pode tirar, claro. Ah, tá. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho no melancólico. O melancólico, ele reage lentamente. Quando ele é estimulado exteriormente, ele reage lentamente. Mas aquela reação vai ficar por muito tempo. Então, se você fala com o melancólico alguma coisa, pode ser que até na hora ele não se sinta acuado, pode ser que na hora ele não se sinta motivado. Dica para o homem aí, né? Quando vai chegar uma mulher que é melancólica, às vezes você vai falar alguma coisa, não vai mover muito no coração da mulher, mas ela vai lembrar. Ela vai lembrar daquilo. É assim o homem também. Então, E só um detalhe aí. Pelo amor de Deus, Omarada, pelo amor de Deus. Você tentou uma vez, a mulher não deu muita bola, dá um tempinho e tenta de novo. Hoje, a gente está com uns caras que, pelo amor de Deus, eu fui, ela não quis, falei, irmão, muitas vezes a mulher, ou ela tá fazendo a graça dela, ou ela é igual você tá fazendo aí mesmo. Na hora não tem sentido para ela. E aí, depois, pode até fazer sentido, ela vai pensar melhor. Que necessidade da gente ter resposta de tudo, toda hora e muito rápido. Nada na vida é obrigado a ter resposta imediata, né? E a gente fica querendo. Então, pelo amor de Deus, Omarada, tentou uma vez, não deu certo, tenta de novo. Não sai igual um bebezão chorando de canto e fala, eu não vou, né? Com certeza. Então, assim, é um ponto que a gente entender um pouquinho dos temperamentos, eles nos ajudam a tomar um olhar diferente, né? Justamente para isso. Quando você, sobretudo, uma dica já para os homens. Vamos lá. Uma dica boa para a questão de atitude, que a gente vai... Esse papo de temperamentos é para falar de atitudes, tá? Então, fica com essa dica aí. Tenha bons assuntos para conversar com as moças. Você quer namorar? Você quer casar? Tenha bons assuntos. Então, você vai descobrir aí o que a pessoa gosta, né?
você também tem que ser uma pessoa que se interesse por várias coisas, né? Eu não estou dizendo para você ser um literato, especificamente dito, mas se interesse por literatura, se interesse pela beleza, se interesse pela verdade, se interesse por coisas divertidas, enfim. E uma coisa que eu vivenciei, né, que é uma coisa, eu gosto muito de conversar. São coisas que, independente de ter algum interesse, com os meus amigos, com as minhas amigas, são duas coisas que eu gosto bastante. Uma é temperamentos, porque temperamento é autoconhecimento, e se você se autoconhece, né, você também conhece a outra pessoa. Então isso é um pontinho assim, qual que é o seu temperamento? Ah, o temperamento é esse? Então, assim, então eu tenho que analisar isso, eu tenho que olhar isso, enfim. Outra que a gente pode falar rapidinho aqui é linguagens do amor, né? O Giff estava falando, né? Eu me expresso muito mais, eu falo muito mais, eu faço muito mais coisas. Assim, a Camila é mais fechada, né? E tal, assim, nesse ponto. Mas e o que a gente entende disso? Tem algumas coisas chamadas linguagens do amor. Então, gente, isso dá um papo, assim, ótimo também. Porque aí você vai ver como é que a pessoa se sente amada. Como é que eu amo, de uma forma mais fácil, e como é que a pessoa se sente amada também. Então, é por presente, é por toque, é por qualidade de tempo, enfim, depois a gente comenta sobre isso. Deixa eu voltar para o fleumático aqui. Finalizando então, o fleumático é o zen, é o mais de boa, mais sossegado. Então, assim, Quem se identifica, dá um joinha aí. Eu sou um pouco assim também. Eu sou um pouquinho disso aí. É interessante que o temperamento, quando a gente vai estudar, a gente tem um temperamento de via de regra, né? Só que com alguns aportes, né? A gente pega um pouquinho do lado. Nem tudo é temperamento. A gente tem que desmistificar com isso. E eu sou 25% de cada um. Não. Aí você não é Jesus também, né? Equilibrado no 100%. Mas, às vezes a pessoa acha que é temperamento e não é. Às vezes é vício da pessoa, às vezes é falta de vergonha na cara. Eu fazia um curso que falava justamente isso, né? Toda pessoa que é irada é colérica. Não, pô, toda pessoa que se ira, a pessoa é pessoa, né? É pessoa de verdade. Sim. Todo mundo acontece isso. O fleumático, então, ele é mais sossegadão, ele é mais de boa, ele vai... ele é uma pessoa que faz uma piada e ele mesmo não dá risada, mas todo mundo casca de rir. Ele é uma pessoa, assim, super tranquila. Então, serve, né? Desculpa o termo. Para um trabalho, assim, pacificador de casais, intermediador, assim, de relacionamentos. Então, assim, você ter um diretor espiritual fleumático, né? Um casal, deve ser mó bom, porque ele vai ali, ele vai escutar, não vai tomar partido. Só que o defeito dominante do fleumático é a assídia, a preguiça espiritual, a preguiça como um todo, né? Então, às vezes, o fleumático ele vai deixar a vida passar. Ele vai achar que está tudo certo, que está tudo bem, que as coisas estão tudo do jeito que ele queria mesmo, mas não, a vida está passando e ele está ali lerdiano. Então, essa questão da preguiça, né, seja ela espiritual, seja ela física, ela é assim, um pouco presente no fleumático e precisa ser trabalhado isso, né? Senão... Gente do céu, eu sou uma fusão de sanguíneo e fleumático aqui, né? Meu pai amado. Eu conheço Quase. uma dessa forma também. Então, por que falar de temperamento, né? Que a gente já está com uns 35 minutos aí, tá muito... A gente vai se envolvendo no papo, vai acabando o horário da live já. Por que falar de temperamento? Por causa da atitude. Galera, sobretudo, as mulheres pedem isso, né? Eu conversei com algumas meninas ontem. As meninas gritam por isso, para que os homens tenham atitude. Mas grita assim de uma forma desesperadora. Tanto é que eu já vou até responder uma perguntinha para a gente não deixar só para o final, né? A questão de... Deixa eu deixar um pouquinho para o lado aqui para eu conseguir dar uma olhada. As mulheres gostam que os homens tomem atitude logo de início ou mais devagar um pouco? Essa foi uma pergunta aí que chegou numa das caixinhas da galera que abriu. Né? Não vou falar nem de quem é a caixinha para não dar uma tendência de querer descobrir. Né? E aí, eu conversava justamente sobre isso ontem. O homem precisa tomar atitude. Só que
tenha discernimento, homens queridos do meu coração. Por quê? Você não vai chegar conversando com uma menina com um dia de papo e falar para ela de quantos filhos que você quer. Quer dizer, não, de quantos filhos você quer ter, você pode até falar, mas de quantos filhos que você quer ter com ela, entendeu? Porque a mulher não sabe nem se vai casar contigo. Então, assim, a gente falava muito isso ontem, eu achei muito legal quando uma amiga minha partilhava, né? O homem ele tem que tomar atitude, ele tem que tomar atitude em vários estágios, várias etapas. Então, cada etapa precisa de uma atitude. Atitude de puxar um papo, atitude de mandar uma mensagem engraçada, atitude de mandar alguma coisa que a pessoa goste, atitude de chamar para sair, atitude de abrir a porta de um carro, atitude de pegar as coisas para pedir, né, para carregar. Aí, claro, depois de um certo tempo você vai entendendo. A atitude de conversar um pouco mais, a atitude de falar algumas coisas que gosta, para a dinâmica, sobretudo daqueles que, os católicos, enfim, eu acho que para todos, independente de ser católicos, a dinâmica de rezar, de estar em oração, porque isso vai ajudar muito o relacionamento. Então, chamar. Quantos amigos, né, que eu conversei, que eu converso, e eu já tive isso, né? É questão de chamar para rezar, de chamar. Claro, não é só para rezar, né? Chama para ir pro cinema também, chama para jantar, né? Então, assim, as mulheres, elas gostam de atitude, né? Pelo menos do que as mulheres que eu conversei, né? Mas tem que tomar cuidado, né? Que tempo da atitude? Que atitude que é? Pensa assim, pensa primeiro, né? Qual atitude que eu vou tomar? Ah, beleza. É a atitude de mandar uma mensagem no WhatsApp. Pô, beleza, você manda logo. Tá esperando o quê? Ah, não, atitude de chamar para jantar. Não. Você tem que ver se você tem uma certa intimidade com a pessoa, se está próxima. Né? Senão. É você ficar esperto e ter discernimento e saber em que etapa que você se encontra com essa pessoa. Né? Se você já passou por todas as etapas de, tipo assim, de ter amizade, de ter um pouco mais de intimidade, de ver que ela está retribuindo tudo que você está fazendo, opa, é a hora de chamar para sair. Né? Ou não, ainda não é hora de chamar para sair. Mas é preciso ter atitude. Porque isso, Fê, ter bom senso. Né? Porque hoje o que acontece? A gente estava conversando eu e você um pouco mais cedo, né? Falando que muita gente hoje, até os homens reclamam, que as mulheres estão muito atiradas, muito saidinhas e não sei o quê. Mas se for ver bem, isso é culpa do homem. Porque o homem tem sido um pouco frouxo, com medo de levar não, com medo de se decepcionar. E aí, às vezes, a mulher tem que tomar atitude. Um caso, se a minha amiga acabar assistindo isso, né? É um caso que está acontecendo com uma conhecida minha. O cara, às vezes, demonstra interesse e ela está interessada, só que ela que, às vezes, tem que ficar mandando mensagem, puxando papinho, porque o cara não puxa o papo, sabe? Uhum. Poxa, ela é saidinha? Não é. Ela, como uma mulher católica educada, ela vai lá, puxa papo, mostra interesse. Então, Marada, acorda, né? Seja mais atitude. Ah, Guilherme, você recebeu um não? Amém, recebeu um não. E aí, a gente já parte até para uma outra perguntinha, né, Ju? Ah, mas e se eu sou amigo, e eu chamo, eu levo não e eu perco a amizade? E aí que entra a maturidade, que você tinha falado com a gente, eu e você mais cedo. Se você tiver uma amizade madura e o suficiente para entender que, não deu certo, eu consigo manter a amizade com você, beleza. Agora, se você já não tem maturidade e ela também não, para entender que depois que algo que você tentou, ela tentou e não deu certo, para um dos lados, manter a amizade, aí é um problema. Então, acima de tudo, maturidade. Uhum. E aqui a gente mata três coelhos com uma cajadada só. A primeira é a questão da insegurança. Homem pode ser inseguro? Pode ter medo? Pode. Mas não é tão próprio do homem. O homem precisa ter coragem, né? Lembrei até daquele vídeo. Tem que ter coragem, né? Tem que ter sangue no zóio. Porque é um chamado que nós temos, né? E um adendo aí, coragem não quer dizer que você não tenha medo. Coragem é uma ação que você toma mesmo com medo, né? Uhum. Então, assim, igual a música do Colo de Deus, eu tô com medo, eu vou com medo mesmo. Então, assim, essa questão da insegurança, para quem tem essa dificuldade, claro, na dinâmica de espiritualidade, reza com isso, né? Entrega para Deus. Agora, se não é, mesmo que não seja na dinâmica de espiritualidade, poxa,
que você pode trabalhar para chegar nessa segurança? Às vezes, conversar com um amigo, às vezes, né, às vezes você não consegue chegar na pessoa, mas conversa com um amigo, toma uma atitude ali por beirada dos campos para chegar naquilo, né? E aí, nessa questão da insegurança, a questão que você falou, né? Ah, mas eu tô meio inseguro de chegar e falar, e vai afetar a amizade? Isso é uma pergunta, né? Como falar que está interessado? Isso afeta a amizade? Bom, falar que não está interessado não mata. E você pode falar muito antes de falar. Você pode dar sinais, né? A gente já vai, pelo menos rapidamente, a gente vai falar de sinais aqui. Mas vai afetar a amizade se não tiver uma certa maturidade, né? Se não tiver um amadurecimento legal aí dos dois, né? Já indico, acompanhe o Cadu P. Fernandes aí, que ele está fazendo a Né? live, as jornadas de maturidade aí, que dá para entender um pouquinho. E aí, com isso, eu encerro os três coelhos com o detalhe de que a gente precisa cultivar boas amizades. Homens, né? Sobretudo homens, vivam bem as amizades com as mulheres. E não viva a amizade só com interesse. Por quê? Às vezes o homem, e eu falava isso com algumas amigas ontem, às vezes o homem, acontece o quê? Ele começa numa amizade e ele só começa a amizade por causa do interesse, só porque está interessado, porque ele está meio pensando ali. Não, a gente precisa cultivar amizades entre homens também, claro, isso vai ajudar na habilidade, vamos jogar um futebol, vamos, sei lá, fazer alguma coisa do tipo aí, jogar nem que seja um videogame mesmo, né? Vamos fazer um churrasco, né? Mas é claro, amizade com as mulheres também, né? E sem medo, né? De viver a amizade. É claro, você vai ter um grau de intimidade e tudo mais, mas viver bem essa amizade. Gente, Sim, matando tudo. justamente, tipo assim, sem essa questão de seletividade, né? Porque hoje, muitas vezes nós homens, eu falo por mim também, muitas vezes eu já criei amizades na base do interesse. Essa é bonita, essa não é bonita, eu não vou criar amizade com ela não, né? Cara, você não tem que ser seletivo na amizade, você tem que construir boas amizades e principalmente até com mulheres. Porque às vezes a partir dessa amizade que vai sair um relacionamento. Eu e a Camila saiu assim, a gente virou amigo primeiro, depois saiu um relacionamento daí. Mas pelo amor de Deus, eu cometi esse erro, o Juninho já deve ter cometido esse erro, sem seletividade na hora da amizade. Toda vez que você chegar, você construir uma amizade com uma mulher, não construa no interesse. Tipo assim, o que eu posso ganhar com isso? Não. Vai lá e construa uma amizade sincera, porque uma coisa que eu comentei com o Juninho hoje, porque na hora que você se aproxima de uma mulher, você não se aproxima de uma mulher bonita. Você se aproxima de uma mulher que tem suas qualidades, tem seus defeitos, tem as suas feridas, né? Tem as suas mágoas, tem as tuas alegrias, tem a tua história, tem a tua essência. Então, quando você aproxima da mulher realmente verdade, e aí sim você pode olhar para ela diferente e falar, putz, estou interessado por ela. Então, conheça a mulher primeiro, né? A partir da amizade, conheça ela realmente. Para aí sim você falar assim, estou interessado. E não fique apenas interessado em construir uma amizade só né, pelo interesse. A Djalma falou aí, o belo da amizade é a gratuidade, né, sem esperar um Com nada do certeza. outro. Se alguém quiser um textinho de Santo Agostinho, né, pede para o Gui ou pede para mim, um texto que fala sobre o amor fraterno, a caridade fraterna. A dinâmica de querer viver esse amor com todas as pessoas. Se aproximar por causa das virtudes, se aproximar por causa das qualidades, se aproximar por causa das coisas boas, e querer ajudar a pessoa, mesmo que às vezes ela largue disso, né? Tem muito, a gente vê, faz o estereótipo da pessoa, se aproxima por interesse de uma forma ou de outra, e quando vê que não é aquilo, aí deixa de lado. Ah, não é, então... Não, a gente precisa ter a maturidade também, do ponto, como Santo Agostinho diz, de crescer, e se a pessoa não for aquilo que a gente imaginava que era, a gente se esforçar para que ela se torne, para que ela adquira aquelas virtudes, né? Então, essa dinâmica da caridade, esse amor fraterno, é importante. E eu brincava com o Gui, né? Você vai treinar isso, sabe de que forma? Quando você começar a conversar, a ter liberdade, com aquelas meninas que realmente não te interessam. Aquelas meninas que você não faz assim, vamos dizer, desculpa o termo, né? Ai, não faz seu gosto. Mas por que você não vai ter uma amizade com essa mulher? Só porque. Então, se você não tem uma amizade com ela, primeiro, às vezes você está com medo da pessoa se confundir, né?
Não, as mulheres precisam, né, entender também o ponto da amizade, né? Os homens também. Essa questão da confusão tem uma dica muito prática para ser resolvida. Conversa. Ah, eu tô achando que ela tá gostando de mim. Ah, eu achei que tô achando que ela tá gostando. Ué, conversa sobre isso. Fala sobre isso. Uma amiga, né, ela falava sobre esse detalhe, né? Um amigo, um rapaz chegou nela e eles estavam conversando, aí ele chegou assim, com pouco tempo, ele falou assim, olha, eu acho que eu tô sentindo uma coisa por você. E eu queria conversar sobre isso, num papo legal, porque eu não queria ficar confuso com isso e tal, tal, tal. E aí eles conversaram e foi bom, sabe? Então, essa questão do diálogo é muito importante. Aqui uma perguntinha, né? Já gostei de 2 moças, mas não deu certo. Agora tenho receio de gostar e não dar certo. O que fazer? Essa questão, né, de gostar, né? A gente vai gostar, enquanto não efetivar a nossa vocação aí, a gente vai ter uma pessoa, outra e tudo mais. Então, assim, não para nisso, né? Às vezes vai errar, né? Saiba, o homem que postou isso, né? Saiba, você vai se frustrar. Infelizmente ou felizmente. Não, Mas, e justamente a decepção sempre vai existir, né? Não tem ideia. Você fala assim, e se eu me decepcionar de novo? Decepcionar de novo, decepcionou e parte para outra depois. Dá-se um tempo, né, para sarar as tuas feridas, dá um tempo para você e depois que você estiver melhor, tenta de novo. Porque se toda vez que eu me decepcionar com um relacionamento com uma pessoa e não estar aberto para um próximo, eu nunca vou ser feliz e eu sempre vou ficar sozinho. Né? Eu dou o exemplo, eu e a Camila. Quando a gente for falar sobre casamento, a gente vai falar um pouquinho das nossas decepções que a gente passou com os outros relacionamentos. Né? A Camila, por exemplo, ela chegou a emagrecer 12 quilos com o outro relacionamento que ela teve. E já pensou se ela não tentasse de novo? Às vezes a gente não estaria casado. Então, assim, faz parte do homem e da mulher, faz parte da humanidade se decepcionar. Faz parte. Se decepcionou, dá um tempo para você, né? De sarar suas feridas, e depois se abre de novo. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Uma dinâmica que também já te pergunto para a gente trocar o assunto, que a gente já discorreu aí pelo menos quase 50 minutos já. Como saber realmente se devo dar o primeiro passo na conquista da minha Maria, né? Termo típico aí, para quem não sabe, né? Maria, que é uma generalização, né? O primeiro passo, ele nunca vai ser... Aqui eu acho que a pergunta é o passo de chegar mesmo, sabe? De chegar na pessoa. Mas você não pode pensar no primeiro passo que vai ser efetivo. Você tem que pensar nos passos do dia a dia, né? De pouquinho em pouquinho, porque de uma hora para outra você vai chegar a entender. Não, pera, é para falar. É claro, os amigos ajudam nessa hora. Você tem que ter uma pessoa aí que você pode compartilhar, né? Olha, tô afim de uma pessoa, tal. Então, assim, tenha bons amigos que chegam e te dão, ó, acorda pra vida aí, rapaz, vamos pra lá. Vamos. Tem um amigo que eu tava conversando com ele, e ele lá falando que tava gostando, falando que tava gostando, falando que tava gostando. E aí eu falei, tá, mas e aí, você chegou a falar com ela? Não. Eu, tá, mas o que você tá esperando pra chegar? Ah, não sei, tá. Pô, mano, mas vamos lá, né? Vocês já estão conversando, você já falou 40 mil coisas dela pra mim, e que ela vocês já foram no cinema sei lá quantas vezes, e vocês já saíram para comer sei lá quantas vezes, e ela te responde sempre. Por que você tá com medo? Ah, receio e tal. Não, mas aí, graças a Deus, não foi nem preciso eu falar. Aí aconteceu um outro detalhe que ele tomou assim, a atitude para conversar e agora está vencendo um processo de estar mais próximo. Os dois sabendo daquilo. Sim. Meu Deus, já estamos rápido no tempo aí. Aqui, ó, uma pergunta que a mulherada falou muito da questão, né? Como saber se ele está interessado? Bom, homens, né? Como que os homens dão dicas, né? Os homens, muito mais do que dar dica, os homens têm que tomar as atitudes, né? Mas tem atitudes, claro, né? Acho que de via de regra, o homem vai chegar, ele vai conversar, ele vai puxar papo, ele vai fazer alguma coisa por você, ele vai tentar te presentear, ele vai tentar falar contigo mais. Ele vai ficar chamando a tua atenção de qualquer forma. Né? Eu ficava chamando a atenção da Camila de várias maneiras, né? Ou através de uma mensagem, através de um emotion, né? Emoji, sei lá como é que fala isso. Uhum.
Tanto que depois que a gente começou a namorar, eu dei um emoji de presente pra ela, que é o emoji que eu sempre mandava. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, a gente começou a namorar, eu dei esse emoji. Então, assim, a gente começa a chamar a atenção, a fazer palhaçada, a contar piada. E aí, como a Laurinha já disse na outra live, a mulher que está interessada, ela dá risada das tuas piadas, ela vai com você, mesmo que a piada seja sem graça. Ela vai na tua, né? Então, o homem, esse é o jeito dele. Ele vai prestar atenção em você, né? Nos teus detalhes. Depois que casa, piora, né? Um pouquinho. Não, mentira, eu sempre presto atenção na Camila, viu? A Camila, toda vez que ela faz alguma coisa, eu presto atenção. Mas, mas ele vai prestar atenção, ele vai te elogiar, ele vai chamar atenção, ele vai contar piada, ele vai chamar atenção de alguma forma. E aí, respondendo uma pergunta também, falo primeiro em namoro ou espero ele tocar no assunto? Espero ele tocar no assunto. Se o homem não tocar no assunto de namoro com você, numa dinâmica de partida, você acha que ele vai fazer o quê? Né? Se ele não falar de algum assunto que, não especificamente de namoro, mas alguma coisa que passa perto, mas que homem de atitude que é esse, né? Que homem que vai ser esse num casamento? Que homem que vai ser esse num relacionamento mesmo, né? Claro, a mulher pode falar alguma coisinha, conversar, tentar puxar um papo que leve a isso, claro que pode. Mas é claro que, na lógica, o homem que tem que tomar. E aí, por isso que a gente começou a falar de inversão dos papéis, desconstrução da família, que daria aí uma outra live gigante. Então, o homem tem que tomar atitude. Então, assim, não tenha medo, homem, né, de chegar e falar. Né? Tipo, às vezes, falar especificamente ou meio indireto, né? Só um adendo. Às vezes, infelizmente, a mulher ela tem que tomar uma atitude, não uma atitude igual o homem deveria tomar, mas dar um sinal um pouco mais forte, tipo assim, viu? E aí, estou interessada. Porque, infelizmente, nós temos muito homens com falta de atitude, com muito medo, medroso mesmo. Eu digo até por mim, muitas vezes eu também fui medroso, né? Mas aí, com o tempo, com o meu amadurecimento, né? A gente vai amadurecendo, eu falei assim, não, tá na hora de tomar atitude, né? E aí eu tomei as atitudes que tinha que tomar. Mas, sim, o certo seria ele tomar atitude. Mas caso ele não tome, porque às vezes ele é um medroso, e aí você tem que pensar um pouco sobre isso, né? Pô, medroso. Mas dá uns sinais um pouco mais quentes para ele, né? Com certeza. Gui, eu vou fazer uma dinâmica rápida aqui de responder perguntas pontuais, Tá, porque a gente já está quase no estourar aí. Como saber se há interesse ou se a pessoa é simpática apenas? Bom, é no dia a dia, né? Você tem que conversar com os amigos, descobrir como é que é a pessoa, conhecer. Porque se você se depara só com uma pessoa simpática, você vai achar às vezes que tem interesse. Então conversa com os amigos, esteja próximo, né? Aí é uma pergunta que eu achei muito legal. Como ajudar os amigos a encontrar o seu José ou a Maria? Bom, apresentar pessoas boas é legal, mas às vezes não fica forçando, né? Às vezes a amizade força muito, né? Coisa acontece naturalmente, né? Então assim, você pode ajudar, às vezes rezando para a pessoa, você pode ajudar presenteando ela com um livro legal de namoro, enfim. Você pode ajudar também dando dicas quando a pessoa vier partilhar contigo e tudo mais. Mas toma cuidado com esse detalhe. Eu falei pro Gui, né? Até brinquei com a Laura, né? Nossa, eu nunca... Aí, ó, eu fui até cupido do Felipe, né? Com a Mari, de uma forma ou de outra aí. Dei uma ajudinha, né? Apresentei ali, mas sem nenhum contexto. Mas eu brinquei com o Gui e falei pra Laura mesmo, né? Nossa, eu nunca chamei a Laura pra tomar um sorvete, por exemplo, sozinho. Ah, mas o que os outros vão pensar se eu sair com ela e não sei o quê, né? Não, poxa, a questão de ter amigos para vivenciar isso e não ligar também porque o outro vai falar, né? Porque os amigos fica forçando, né? Se vê, sair com uma menina, super na amizade. Aí o amigo chega lá, você está tendo, nem sempre é isso, né? Então isso nem sempre ajuda, assim, né? Às vezes ajuda, às vezes dá um empurrãozinho, né? Sim. Vamos lá. Como superar um término de namoro, né, que não conseguiu bem viver essa fase, é um tempo. Né, a questão de se abrir, eu acho que é importante, né, para vivenciar a novidade, né, a oração também, ela sempre vai ser importante nesse ponto. E acho que partilhar, ter uma pessoa que você possa partilhar para ir vendo os problemas é legal. E só um detalhe.
alguém que vai... Isso serve para os dois lados. Quem vai receber o outro, que passou por um término de namoro, que veio com traumas, tem que aceitar o outro com os traumas e ajudar o outro a sarar, se isso acontecer. E você que terminou esse namoro, que foi traumatizante, não leve esse trauma e fique esperando que o outro vai fazer a mesma coisa, porque isso só machuca o outro também. Porque a gente leva, às vezes, pro relacionamento, tipo assim, não, você vai errar comigo também porque o outro errou. E aí você fica meio que segurando, não se abre a um novo relacionamento por inteiro, e aí o outro se machuca e o outro vai embora. Então a gente tem que tomar cuidado com esses dois lados, né? Uhum. A última aqui, que tinha me mandado, essa é interessante para a galera da igreja como um todo, né? Porque os homens de dentro da igreja procuram por meninas fora da igreja, sendo que tem 1 trilhão de meninas dentro dela com postura cristã na espera. Desculpa, mas estou vendo muito isso na realidade onde ela vive, né? A pessoa vive. Então, assim, homens, tenham um bom círculo de amizade, né? Invistam no círculo de amizade. Mas também não se limite a um só, né? Aí depois ela falou que depois chega o namoro que foi buscar em outro lugar, durou pouco tempo, e aí volta depois que é um cachorrinho sem dono, né? Tem que tomar cuidado com isso. Você tem que saber bem onde, né? Onde que eu vou achar pessoas? Achar pessoas no seu círculo de amizade, no círculo bom, né? A gente sempre fala na igreja como um todo, no grupo de oração, no movimento, enfim, isso ajuda, né? Então, às vezes os homens, enfim, procura outro lugar, não sei exatamente explicar, né, o porquê, mas às vezes procura. E é bom que dê com a cara na água que volta todo mundo. Às vezes falta a gente cultivar boas amizades, como você falou, sabe, Ju? Quando a gente cultiva boas amizades, eu acho que tem tudo para dar certo, né, dar frutos de novos relacionamentos. O problema é que a gente confunde e a gente acha que eu vou ter qualquer tipo de amizade, qualquer coisa, para mim tá bom. Se hoje um homem está vendo muita possibilidade dentro da igreja e vai buscar fora, e quando ela diz buscar fora, quer dizer que não é porque está errado, né, estar fora da igreja, mas quer dizer dos costumes, das características, da forma de se portar, né? Então eu penso assim, você tem que pensar muito bem. Eu preciso cultivar boas amizades e preciso identificar o próximo que vai me agregar, aquilo que vai agregar para a minha pessoa, né? Não aquilo que eu só vou tomar vantagem. E muitas vezes o homem quer tomar vantagem, né? E é por isso que ele acaba indo a encontrar pessoas erradas, porque ele não quer alguém que agregue, ele quer tomar vantagem. Gui, acho que a gente está com pouquíssimos minutos/segundos. E a gente tinha um assunto aí na questão de sexualidade para falar, muito importante, né? Eu não sei se a gente consegue abrir uma segunda live para ficar mais 5 minutinhos e falar disso, ou deixar um outro momento específico. Mas eu sei que a gente já está finalizando o tempo aqui. Para eu abrir outra live, essa aqui se perderia por 24, não ficaria 24 horas. Entendi. A não ser que eu baixe ela rapidão, para depois eu subir para o YouTube, e aí a gente começa outra live. Mas qualquer coisa... Não, vamos ficar com essa deixa aí, né? Quem sabe numa próxima, né? A gente falar um pouquinho mais específico na parte de sexualidade. Quero falar resumido. Homem, tome muito cuidado com a questão do olhar. Não é porque você está solteiro que você vai ficar olhando para toda quanto é mulher, né? Isso pode dar um problema muito grande, né? A questão da masturbação não é uma coisa simples, não é uma coisa natural, não é uma coisa que homem pode só porque está solteiro. Então, assim, essa dinâmica da sexualidade do homem solteiro é muito importante. E o homem, não é porque ele está solteiro que ele não tem que sair falando fazendo coisas, ficar vendo videozinhos, essas coisas do tipo. Parece bobeirinha para alguns, mas é importante. A gente poderia falar muito mais sobre isso, mas eu queria pelo menos falar. Falta 15 segundos. Gente, Deus abençoe vocês. Ju, muito obrigado pela sua disponibilidade. Vamos marcar uma outra live depois, não hoje, outro dia. E, gente, semana que vem tem a live com o Felipe, né? O Eu Católico aqui